Querido povo de Deus, como é bom podermos como comunidade nos reunir, ouvir a palavra e permitir que essa palavra que é santa, sagrada, divina, ela ilumine a nossa vida. Como Deus é bom, como Deus escolheu maneiras, jeitos, modos de permanecer conosco, de nos instruir, não é verdade? E como é bom ser igreja também. Uma igreja santa e pecadora, uma igreja a caminho, uma igreja que erra e que acerta, mas uma igreja que se põe na escuta do Senhor. Quando eu falo igreja, eu falo povo reunido, comunidade, assembleia, de discípulos e missionários do Senhor. Nós iniciamos na semana retrasada o livro do Gênesis, neste ano há da liturgia. E a partir do capítulo 12, inicia-se a história da salvação com o chamado de Abraão. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E desde então nós estamos a caminho, nesta fé, nesta sombra do caminho de Abraão, percorrendo então também o nosso destino, para onde o Senhor deseja nos conduzir. Sabemos, claro, é a salvação, a eternidade, a felicidade. E nós acompanhamos a história dos patriarcas. A igreja foi lembrando na liturgia pontos importantes da vida de Abraão, Isaque e Jacó, os 3 primeiros patriarcas da nossa fé. Tanto que vez ou outra a palavra ela repete, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. São personagens fundamentais na história de Deus com o seu povo. E hoje nós iniciamos a história de José do Egito. Iniciamos não, porque a gente já entra no capítulo 41, ela começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até os 50, 13 capítulos, 14 longos, uma longa história, muito bonita, por sinal, a história de José do Egito. E entre tantas coisas, a história de José, ela revela para nós a sabedoria e a providência divina. A história de José tem tudo para dar errado. Ele não é amado pelos seus irmãos, tem inveja deles. Na primeira oportunidade, querendo matá-lo, até desistem de matar porque não querem sujar as suas mãos com o seu sangue. Então o vendem, para que ele seja escravo no Egito. Então acham que se livram dele, mas Deus tem sabedoria. Deus conduz a história. Esse é um princípio da história de José. Deus conduz os passos da humanidade. E Deus providencia, Então, apesar do erro de Israel, do povo de Deus, simbolizado nos irmãos de José, que matam, que tentam pelo menos matar, que vendem, que não querem saber, apesar desses erros, Deus continua sendo fiel. Deus continua cuidando de todos aqueles que são o seu povo. Então, a sabedoria divina e a providência divina. Agora, nessa altura da história de José, lá no Egito, que é a terra da escravidão, que é a terra sem Deus, que é a terra distante, lá José se torna a presença de Deus naquele povo, mesmo que eles não saibam. Mas é a presença de Deus por quê? Porque aqui o povo de Israel, passando fome, vai ter que ir até lá buscar comida. E se não tem José, eles também não terão, talvez toda a ajuda e auxílio que precisam. Minha gente, assim é a nossa vida também. Às vezes a gente não conhece, não entende os caminhos de Deus. Hoje, no momento da nossa história, no hoje da nossa vida, diante de situações, às vezes a gente se pergunta, mas por quê? Quando Deus está preparando, está cuidando, está providenciando as coisas para nós. Precisamos ter fé, precisamos nos abandonar nessa providência e nessa sabedoria divinas. Quando que a gente descobre isso? Sempre depois. Embora a palavra venha nos dar a garantia agora, mas é sempre depois. Quando a gente olha para a história e reconhece as pegadas de Deus nela.
as pegadas de Deus na nossa vida. Aquele texto famoso, né? As pegadas na areia, mais ou menos por aí. Deus que nos conduz, Deus que nos cuida sempre. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, né? Como reza o salmista. Então a história de José vale a pena sempre ler e reler, porque sempre há algo para aprendermos dela. Um outro ensinamento da história de José, que o texto de hoje nos traz. Diante da dor de José, você imagina só, você foi traído pelos teus irmãos e agora estão os teus irmãos diante de ti que não te reconhecem e vêm te pedir ajuda. O que tu faz com alguém que te trai? O que tu faz com alguém que causou mal para ti lá atrás? Diante dos irmãos, José se mantém firme na sua postura, né, de conselheiro do rei, do faraó. José no Egito é a segunda pessoa mais importante. Tem o faraó, depois tem José. Ele é cargo de confiança, né? Então, os irmãos estão ali diante dele, falando com ele. José tem no coração a lembrança do que aconteceu com ele. Os irmãos não o reconhecem, começam a falar em aramaico, pensando que José não entende, só fala a língua egípcia, mas não. José entende tudo e aí confirma que realmente são eles os seus irmãos, né? Então, diante dos irmãos, José se mantém firme. Mas diz o finalzinho do texto que depois José se retira e vai para um canto chorar, rezar. Quantas e quantas vezes também acontece isto assim, principalmente com pai e mãe. Diante, das situações, dos enfrentamentos da vida, precisa ser forte. Mas às vezes é preciso se retirar para chorar um pouco sozinho. É o drama da vida, mas é ao mesmo tempo também as necessidades que temos. Lembrei agora de uma cena da minha infância. Uma vez, eu não nasci padre, né? Então eu também tenho... eu apanhei também e aprontei também. E eu lembro que uma noite a gente estava eu e minhas irmãs e a minha mãe, porque o pai trabalhava de tarde. A gente estava naquela noite agitada, né? Que não tem jeito de fazer silêncio, né? Para cá e para lá, correndo e aprontando e bagunçando e não sei o quê. E a minha mãe, quieto, chega e tal. Vai saber Deus que problema que a mãe estava enfrentando, né? Não sei. E daqui a pouco, cadê a mãe? Era de noite, cadê a mãe? A mãe sumiu. Gente, assim, é emocionante porque aí fomos procurar a mãe, ela estava lá num canto chorando. Chorando. Mãe, desculpa, perdão, né? Mas tu vê como é que é, né? E é assim a nossa vida, né? Às vezes a gente tem que ir para um canto para chorar, que nem José do Egito. Então na palavra a gente também encontra consolo, né? O Evangelho, vamos ao Evangelho. Jesus começa então o seu sermão missionário, capítulo 10 de Mateus. E assim ele vai construindo a nova comunidade. Os 12 chamados, escolhidos, os apóstolos, eles representam o novo povo de Deus. E nós podemos, com toda certeza, dizer que enquanto igreja, nós somos esse povo, 12 discípulos, porque são 12 tribos, são 12 patriarcas, então 12 é o número da totalidade dos escolhidos, é o povo santo peregrino nesta terra, que vai dando ouvidos a Deus, vai se colocando no caminho lá iniciado por Abraão. Então a gente também deve ouvir e acolher aquilo que Jesus diz para aqueles 12, mas diz para nós, que hoje somos aqui 92, eu contei, somos 92 hoje aqui reunidos, né? Imagina, se Deus com 12 fez tanto, com 92, não é verdade? Primeira coisa que Jesus, então, ele diz, que nós temos poder para expulsar os espíritos maus. O que significa isso? Sair por aí fazendo exorcismo? Sai demônio, sai demônio. Não. Isso seria teatro e seria até fácil fazer. Expulsar os espíritos maus significa purificar a nossa vida, purificar os nossos corações, as nossas atitudes, ter escolhas certas, não se deixar levar, por pensamentos e sentimentos ruins, não agirmos movidos pela força do mal, mas expulsá-los com a graça de Deus. A gente é batizado, nós temos a força
do Espírito Santo, somos templos vivos, né, de Deus. Então, expulsar os espíritos maus com a força de Deus, com a graça dele, que é uma força benéfica. Segunda coisa, curar doenças e enfermidades. Óbvio que se o espírito, né, é mau, eu vou ficar doente. É a consequência. Se a gente se alimenta mal, a gente vai ter problemas na saúde. Então, se o espírito que me alimenta é ruim, naturalmente eu vou ficar doente, enfermo, e assim também é com o mundo, né? Assim é com as pessoas. O que significa curar doenças e enfermidades? Significa buscar uma vida equilibrada, uma vida sadia. A gente vive nesse mundo louco, doente, de corre-corre, de trabalhar mais, de comprar mais, enfim, né? Então, uma vida equilibrada. Lá no século IV ou V, ontem era dia de São Bento já nos ensinava isso, né? Orar e trabalhar. Rezar e trabalhar. Isso é uma vida equilibrada. É dar o tempo a Deus e é também ocupar-se das coisas da vida. O Papa Francisco, ele diz que a igreja, ela é um hospital de campanha para um mundo doente e em guerra. Um mundo doente, né? Cheio de enfermidades. Então, buscar uma vida equilibrada e sadia. E para tratar essas doenças, os males deste mundo, então, oração e ação. Vida de fé e esforço para a conversão. A graça de Deus, mas também as responsabilidades cotidianas de cada um de nós. Terceira coisa, por fim, então, Jesus fala para nós anunciarmos: o reino dos céus está próximo. Esse reino, claro que não é um jardim paradisíaco, esse reino não é tão somente a eternidade que nos espera. O que é esse reino? Presta atenção. O reino é o cristão coerente, presente no mundo. Isso é o reino de Deus. Um cristão coerente, presente nesta terra, é o reino de Deus. Homens, mulheres, famílias, comunidade, grupos pastorais, movimentos que vivem não em modo avião, que nem tem lá no seu celular, né? Nem em modo stand-by, quando a gente desliga a TV, mas vivem em modo ressuscitado. Isso é o reino de Deus. Quando a gente, né, tem a presença do Senhor ressuscitado, somos autênticos na nossa fé. Que Deus repouse o seu olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Como diz o salmista: e sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Em silêncio, rezemos.